Meus queridos, graça e paz do Senhor, amém? Que coisa boa ver vocês novamente. Alguns a gente viu hoje pela manhã na escola bíblica. Quem estava de manhã aí na escola bíblica? Levanta a mão. Glória a Deus, bom ver vocês novamente. É uma alegria imensa poder estar com vocês hoje, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Antes disso, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que esteja falando ao nosso coração, que esteja nos ensinando por meio da sua santa palavra, que esteja transformando a nossa vida por meio dela. Hoje o Senhor tem uma palavra poderosa para a sua vida. Você pode dizer amém? Então vamos orar. Você, por favor, abra a sua Bíblia. Você é crente raiz, trouxe a sua espada aí. Se você não tiver, se você for crente Nutella, trouxe no celular, abre também. Queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 23. Tão conhecido Salmo 23. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, teu povo, tua amada igreja, tua santa igreja, te pedindo, Senhor, te clamando, Senhor, fala ao nosso coração, Deus. Deus, que por meio da sua palavra, Senhor, inerrante, que por meio da sua palavra, Senhor, que não falha, o Seu Pai possa estar transformando, Senhor, o nosso coração ainda mais. O Senhor esteja, Pai, contemplando, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o Senhor já começou a falar aos nossos corações, nos momentos de louvor, nas orações, faz também por meio da sua palavra, Senhor. Que o mensageiro, Senhor, não seja um empecilho para que ela chegue ao coração dos irmãos. Que o teu poder, Pai, se aperfeiçoe na minha fraqueza. Em nome de Jesus, Pai, usa-me, Senhor, como teu instrumento para falar ao coração do teu povo. Que a tua boca, Pai, fale aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai. Nós cremos que o Senhor tem algo especial para nós. Amém e amém. Queridos, nós vamos fazer uma breve reflexão nesse tão conhecido salmo, tão belo salmo que é o Salmo 23. Queria saudar os irmãos que estão aí na internet, você que está em casa. De repente você já conhece esse salmo. Eu queria desafiar você a fazer essa oração. Senhor, eu já li tantas vezes esse salmo, mas mais uma vez fala ao meu coração, através dele. Faça essa oração também silenciosamente no seu lugar, meu irmão. Que o Senhor possa falar por meio da sua santa palavra novamente. Queridos, esse salmo é tão conhecido que é capaz de você citar de cor, né? É capaz de você citá-lo completamente, de tão conhecido que ele é, de tão popular que ele se tornou pela sua beleza e pela sua profundidade. Alguns vão citar esse salmo usando como um mantra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes, sem conhecer o significado e profundidade dessas palavras. Outros, por meio do Espírito Santo de Deus, vão entender o significado de cada palavra que está nesse salmo. E vão ter suas vidas transformadas. Ele é muito mais do que até hoje foi falado para você. Ele é muito mais. Ele pode transformar sim a sua vida. Ainda mais, se você entendê-lo, compreendê-lo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você crê que o Senhor tem uma palavra poderosa para você hoje? Diga amém. Amém, eu creio. O texto diz o seguinte, vamos ler. Hoje nós temos um bom tempo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, para todo sempre. Meus queridos, esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi. Ele foi escrito pelo rei Davi, e Davi ele se inspirou
na jornada diária de um pastor com as suas ovelhas. Ele se inspirou na vida pastoril, que era tão comum na época em que ele foi rei, na época que Saul foi rei, e que até hoje naquela região é tão comum. A vida entre pastor e ovelhas tem minúcias, tem hábitos que falaram profundamente ao coração do escritor do Salmo, e que ele aplicou às verdades teológicas que ele tinha na mente dele, aquilo que ele reconhecia em Deus, ele associou a figura de Deus a de um pastor. E aí eu queria iniciar chamando a atenção para uma expressão muito forte, que é usada no Salmo. O Salmo, no versículo 4, ele usa a expressão, vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. Essa expressão, meus irmãos, ela tem um caráter de mostrar para o leitor que na vida pastoral, na vida do relacionamento entre pastores e ovelhas, no dia a dia da caminhada da ovelha, ela passa por perigos. Ela vai passar por situações difíceis. Mas, mesmo tendo situações difíceis, passando pelo deserto perigoso da jornada, afinal a gente tem entre o aprisco, que é o lugar onde a ovelha descansa, onde ela habita, e as fontes de águas, ou o pasto verdejante, existe um deserto difícil. Existem escarpas que escondem vales profundos. E nem o pastor, nem as ovelhas, podem ceder ao medo e desistir da jornada. Elas precisam, diariamente, seguir o seu caminho, atravessar o vale perigoso, se alimentar, beber água, e ao fim do dia retornar, passando por esse mesmo vale perigoso e voltando. Meus queridos, o medo, ele é algo, um estado emocional que é muito poderoso. Ele pode, muitas vezes, comandar as minhas e as suas atitudes. Uma busca rápida no dicionário vai dizer o seguinte, que o medo, ele é o estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Então o medo, ele tem alguns elementos que o disparam. É a percepção que nós temos acerca de possíveis perigos que passamos, que vão ameaçar a nossa integridade. Seja ela física, emocional, financeira, o que você imaginar aí na sua mente. Então, o medo, ele é algo que é a expectativa de algo. Ele é a expectativa de alguma coisa que pode me ferir. Então, o medo está no domínio da mente. O medo, ele está no domínio da sua cabeça, meu irmão. Da minha e da sua cabeça. Muitos dizem que o medo não é real. Muitos dizem que o medo não é real. Falando sobre medo, certo pregador, ele disse o seguinte, olha, você prefere que a sombra de um cachorro morra da sua perna, ou que um cachorro morra da sua perna? Sombra não morde ninguém, sombra não ameaça ninguém. Sabe? Quando o salmista fala de sombra da morte, vale da sombra da morte, ele está falando dessa expectativa que nós damos às possibilidades que vão nos encontrar, os possíveis perigos que nós passamos. E essas possibilidades, elas geram esse medo em nós. Isso pode alterar o curso da nossa vida, completamente. Sabe, ao caminhar, por exemplo, por uma rua escura, se você ouve um barulho, o seu instinto de defesa grita, corre! Meia volta, irmão! Não vai por aí. A sua mente começa a processar as possibilidades daquele barulho. É alguém que está escondido atrás da moita, né? É alguém que está atrás daquele muro. De repente é um ladrão, alguma coisa, né? Quando você menos espera, passa um gato. Sabe, você racionaliza aquilo. Porque aquela situação, para você, lhe colocou em perigo. E você precisa se defender. Então você se afasta, você dá meia volta, você para, você desiste, você estaciona. Sabe, muitas vezes nós deixamos que essa emoção, essa percepção da realidade para as nossas vidas, nos estagne. O medo direcionando nossos passos. Meus irmãos, quantas vezes, meu irmão, quantas vezes você já ouviu pessoas que têm medo, por exemplo, de empreender?
elas têm uma boa ideia. Elas têm, às vezes, os recursos. E aí elas pensam, e se eu perder tudo? E não empreendem. Outras pessoas têm medo de amar. E se eu me decepcionar? E elas não se relacionam. Outras pessoas têm medo de perdoar, de refazer os seus relacionamentos, com medo, e se ele fizer de novo? E se ela fizer de novo? Medo que te paralisa, que às vezes conduz a sua vida. Quantas vezes, meu irmão, você não mudou de atitude por medo de alguma coisa? Por medo de alguma coisa. Mas a gente olhando para Davi, ele, ainda no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: não temerei mal algum. Ele cita o vale da sombra da morte. E logo depois ele diz, não temerei mal algum, não terei medo. Não terei medo. Parece muito louco isso. Vindo de alguém, se nós formos olhar a história de Davi, nós veremos que Davi, ele foi perseguido pela sua família. Saul era sogro de Davi. E perseguia para matá-lo. Perseguia para matá-lo. Ele foi perseguido injustamente. Davi nada fez para merecer aquela perseguição. Nada fez. Saul via como uma ameaça ao reino. Isso era suficiente para matá-lo. E Davi precisou se esconder em cavernas para fugir de Saul. Ele precisou se privar da sua família, sair de perto dos seus. Passou por coisas muito difíceis. Como um homem desse olha para as dificuldades e diz, não temerei mal algum? Como? Uma pergunta salta na nossa cabeça. É possível vivermos uma vida sem sermos dominados pelo medo? Sem sermos direcionados por essa emoção traiçoeira? É possível? Sem sermos aprisionados nesse vale profundo que é o medo? Então, eu queria dar um tema para a mensagem de hoje. Diante de todo esse cenário que a gente tem traçado. É possível viver uma vida não dominada pelo medo? Eu queria chamar essa mensagem de atravessando o vale do medo. Atravessando o vale do medo. Quais são as razões pelas quais o salmista afirma, não terei medo, mesmo olhando para o vale da sombra da morte, mesmo tendo essa ideia em mente? Ainda no versículo 4, Davi já dá a sua resposta. Davi já começa a dar a sua resposta. A primeira razão pela qual nós podemos viver livres da escravidão do medo é essa. E eu queria que você colocasse mais uma vez isso no seu coração. Você não está só. Repita comigo, eu não estou só. Por isso, não tema. Por isso, não tema. Davi disse o seguinte, não temerei mal algum, versículo 4, se você for lá no Salmo, mais uma vez, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. No início do Salmo ele se refere, obviamente ele está fazendo referência ao pastor, que ele cita no início do Salmo, porque o pastor está presente, porque o seu pastor está presente, ele não tem medo, ele não teme, Você não está só. Quantas vezes, meu irmão, essa percepção da solidão não afetou também sua vida? Quantas vezes eu e você nos encontramos rodeados de pessoas e nos sentimos sozinhos? Estou falando alguma mentira? Quantos de nós não passaram por isso? Quantos de nós, mesmo cercado de gente, inclusive gente que lhe ama, você sentiu-se só? E você se viu desprovido de qualquer esperança? Desprovido. Quantos homens, nesse tempo de pandemia, perderam seus empregos, abriram as suas despensas, não viram comida lá dentro e disseram, sozinho eu não consigo, tendo seus filhos com fome. Quantas mulheres que um dia ouviram do seu noivo, vou estar com você para sempre, perderam seus maridos, foram abandonadas em casa, deixadas para criar os seus filhos, e se viram sozinhas,
dizendo, eu não consigo só. Quantos? Quantas? Quantos jovens, quantos de nós, por causa de pressões de grupo, por conta das ideias que têm sido ventiladas por aí, dizem, eu vou ceder só um pouquinho, quem sabe eles não me abandonem. Quem sabe eu consiga ficar inserido aqui nesse grupo, eu seja acolhido, eu seja cuidado. Medo! Medo. Quantas vezes não foi assim? A percepção da solidão, ela é enganosa, totalmente enganosa, totalmente enganosa. Mesmo assim, sabe, teve um momento da vida de Davi, que Davi estava na caverna só, sozinho, completamente só. Sempre que eu leio esse salmo, eu lembro dos flashes da vida de Davi e fico paranoico. Meu Deus, como é que pode? Né? Como é que pode? Davi, ele tinha convicção de que ele não estava só. E não era qualquer pessoa ou qualquer coisa que estava perto dele. Era o próprio Deus. O Deus Todo-Poderoso. O pastor, que a Bíblia vai chamar de Supremo Pastor das nossas almas. Supremo Pastor das nossas almas. Não é qualquer pessoa que estava do lado de Davi. A presença desse pastor maravilhoso, era motivo de confiança para Davi, de encorajamento. Eu não vou passar por esse vale sozinho. Tem alguém comigo. Sabe, mas me diga uma coisa. Sensação de segurança existe com alguém fraco? Existe com alguém débil? Existe com alguém que não lhe dá garantia nenhuma? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Davi confiava porque ele sabia quem era o seu pastor. Quem era o seu pastor? O próprio Deus. Quantas vezes saiu da boca de Deus, meu irmão, a expressão, eu serei contigo. Quantas vezes? Se a gente passar pela Bíblia, a gente vai ver um monte. Como a gente diz lá no IF, uma carrada. Né? Uma carrada. Isaac peregrinou fugindo da fome. E ele teve medo, ele procurava um lugar para ficar. Lá em Gênesis 26:2 diz o seguinte, Deus está falando com Isaac, fica na terra que eu te disser, habite nela, eu serei contigo e te abençoarei. E assim ele fez. Com Moisés teve medo de se apresentar diante do faraó, de cumprir aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Quem sou eu para ir diante de faraó? Ele diz o seguinte, lá em Êxodo 3, 11, 12, quem sou eu para ir diante de faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus responde, eu serei contigo. Eu serei contigo. Quando Josué vai introduzir o povo na terra prometida, Josué 1,5 diz o seguinte, Deus falando com Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esse pastor não é apenas um pastor presente, mas ele é um pastor bom e amoroso, poderoso. Na nossa vida, meus irmãos, uma vez salvos pela graça de Deus, jamais andaremos sozinhos. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Quando Jesus dava suas últimas instruções para os discípulos, ele olhou nos olhos dele, como eu estou olhando para vocês agora, e ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer vencer o vale do medo? Lembre-se, você não está só. Aquele que te guarda não dorme. Não dorme. Por isso, meu irmão, se lembre, você não está sozinho, Ele está com você. Por isso você pode dizer, não terei medo. Não terei medo. O próprio Jesus chama para si a figura do pastor. Se Davi associa essa imagem do pastor para Deus, Jesus traz para si essa imagem. João 10,14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Você não serve a um Deus de plástico não, meu irmão. Você serve a um Deus vivo. Você serve a um Deus todo-poderoso. Você caminha com Ele, Ele está com você. Não é pouca coisa não, meu irmão. Não é pouca coisa não. Por isso, não deixe que o medo domine a sua vida.
Segunda razão pela qual Davi vai dizer que não teme diante do vale do medo. Versículo 3 diz o seguinte: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi aqui não apresenta apenas um pastor presente, mas um pastor ativo na condução do seu rebanho. Ativo na condução do seu rebanho. Não alguém que está apenas expectando, apenas alguém que está olhando, mas alguém que está conduzindo. Me guia, me leva às águas tranquilas. Um Deus presente e ativo nas nossas vidas. Reverendo Rodrigo Silva, gosto muito dele. Ele é aquele que apresenta aquele programa Evidências, né? Ele diverge da nossa fé em termos denominacionais, ele é adventista, né, do sétimo dia, mas ele é o melhor arqueólogo bíblico que a gente conhece na atualidade. Então, quando ele fala acerca desse salmo, ele enriquece o salmo trazendo detalhes acerca da vida pastoril. E uma prática que era comum dos pastores da época, e até hoje que ele cita, e eu queria trazer para a gente, era do seguinte: quando chegava um momento de as ovelhas retornarem, ou mesmo até mesmo irem mesmo, passar por um lugar tenebroso, difícil, acidentado, os pastores eles têm um hábito. Eles tinham o hábito de entoar canções, ou mesmo tocar instrumentos. Então, as ovelhas, identificando a voz do pastor, se acalmavam, se alinhavam e seguiam. Eu queria ter trazido as imagens, porque eu não tenho o hábito de usar os slides. Mas imagine uma fila indiana de ovelha. É isso mesmo. O pastor, ele conduz as ovelhas. Quando ele canta, ele fala, as ovelhas identificam a sua voz e seguem o pastor. Essa ideia, muito provavelmente, estava muito viva na mente de Jesus, quando ele disse o seguinte, João 10, 20. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A bússola da vida do crente, a bússola da nossa vida, sabe, eu sei que muitas vezes, meu irmão, a gente vai se encontrar sem direção. A gente vai encontrar-se sem noção de que decisão tomar na nossa vida. Mas a bússola da nossa vida deve ser a confiança nesse bondoso pastor. Sabe, submeta as suas decisões ao crivo dele. Curve-se, ore a ele para tomar decisões. Sabe, a chance de você errar é muito menor. Muitas pessoas na vida têm dado cabeçada na vida, porque não submetem suas decisões ao Senhor. O texto de Isaías 42, 16, diz o seguinte: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei em trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos em caminhos planos. Essas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Deus falando com o seu povo: eu vou guiar vocês. Eu vou aplanar os caminhos para vocês passarem. Isaías 48, 17 diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Quem segue a voz do pastor não se engana. Quem segue a voz do pastor das nossas almas não se engana. A palavra do Senhor nos diz aqui no Salmo: ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus tem um nome a zelar, ele vai conduzir o seu rebanho do começo até o fim. Por isso, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Ele está falando com você, meu irmão, hoje à noite. Ele quer algo especial na sua vida hoje. Ouça a voz de Deus. Ouça. Provérbios, esqueci exatamente a referência, talvez alguém me ajude. Citei essa semana no devocional. Diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilha mais, até ser como o dia perfeito. Deus quer te guiar por caminhos bons e justos. Quais são as decisões que você toma na sua vida, meu irmão? Para que caminhos ela te leva? Para que resultados ela gera? Eu errei muito por não submeter a Deus minhas decisões. Muitas vezes. E todas as vezes foi possível constatar: era melhor ter ouvido o Senhor.
Ao darmos ouvidos à voz do bom pastor, recebemos a direção necessária para atravessar com coragem as adversidades da nossa vida. Sabe, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo difícil, onde a sombra da morte está na nossa porta. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se cuide. Se cuide. Tome os cuidados humanos necessários. Mas não tenha medo, porque Ele está aguardando você. Amém? Porque Ele te guiará, diga, não terei medo. Lembre-se, Ele quer guiar você. Seu pastor, Ele quer guiar você. Você não está só e Ele quer lhe guiar. Terceira razão pela qual o salmista enxerga no pastor o motivo para não ter medo. Quer vencer o vale do medo? Essa é mais uma razão. O pastor, além de guiar, ele protege o rebanho. Meu irmão, o pastor, além de guiar, ele protege o rebanho. Versículo 4, o salmista ele vai citar um instrumento do pastor, a vara e o cajado. Alguns comentaristas dizem que, na verdade, isso é uma expressão redundante que Davi usou em forma poética, que é o mesmo instrumento. Tá? O próprio Rodrigo Silva ele vai dizer o seguinte, que o cajado do pastor ele tinha três funções. Primeiro, era a função disciplinar das ovelhas. Então, as ovelhas estão caminhando, né? Estão caminhando ali. Se de repente uma ovelha tentasse sair do rebanho, o pastor chegava perto dela, batia nas canelinhas dela e ela voltava. Essa era a primeira função. A segunda função era o resgate da ovelha. Na ponta do cajado, em geral, a ponta do cajado era curva, em forma de gancho. De modo que se uma ovelha caísse num buraco, se machucasse, o pastor ele tinha condição de alçar a ovelha daquele buraco, daquele lamaçal, sabe, daquela situação difícil. Essa era a segunda função. E a terceira função era a função de defesa do rebanho. O cajado do pastor, segundo Rodrigo Silva, poderia ter uma ponta afiada, de modo que se algum predador tentasse contra as ovelhas, o pastor poderia atacar, poderia defender o rebanho. Ou seja, a figura do pastor, empunhando o seu cajado, era resposta de confiança para Davi. Ele está dizendo com essa figura, com Deus eu estou seguro. Com Deus eu estou seguro. Assim também é Cristo na nossa vida. Cristo ele afirmou, João 10:11, mais uma vez, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mais para frente, versículo 28, ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Você está seguro nos braços daquele que te resgatou, meu irmão. Você está seguro, sabe por quê? Porque você foi comprado por um preço de sangue. A cruz do Calvário comprou a sua vida. Se um dia você entregou a sua vida a Cristo para que Ele guiasse a sua vida, que Ele fosse o seu pastor e Senhor da sua vida, Ele te protege, Ele é o responsável pela tua proteção. Não há nada melhor do que se sentir seguro nos braços do pastor, do nosso eterno pastor. Esse era outro motivo. Saber que Deus, além de guiar e estar presente, defendia, era algo tremendo para Davi. Por isso, mais uma vez, ele usa essa ilustração. Da mesma maneira que Davi enxergava em Deus Pai a sua segurança, devemos enxergar em Cristo a nossa proteção. 1 João 5,18 diz o seguinte, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Isaías 54,17, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo será condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. O Senhor te guarda. Aquele que lhe guarda não dorme. Aleluia. Guarde isso que eu vou falar no seu coração, meu irmão.
A nossa fé, como a gente viu na semana passada, ela pode ter altos e baixos. Pode. Mas a segurança em Cristo nunca oscila. Nunca. Nunca. Cristo nunca abandona o rebanho. Ele nunca sai de perto do rebanho. Ele nunca tira os olhos do rebanho. Ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Em que você confia, meu irmão? Você confia no seu trabalho? Você confia na sua estrutura? Você se sente seguro com tudo isso? Beleza. A vida pode te tirar isso de uma hora para outra. Mas ninguém vai lhe tirar dos braços de Deus. Ninguém. Quarto motivo, mais um motivo, pela qual, meu irmão, você deve abandonar qualquer postura de medo na sua vida. E pela qual Davi também assim se comportou. Versículo 5. Essa parte do versículo 5 eu acho top, gente. Top. Vamos lá, versículo 5 diz o seguinte: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu demorei para entender essa ilustração. Mas quando a gente vê o texto como um todo, e a gente tenta entender o contexto que naquilo foi citado, Davi era um rei. Tá? Davi foi rei. Davi conheceu reis. E quando um rei queria honrar um guerreiro após a batalha, ele dava um banquete. Ele dava um banquete. Ele preparava uma mesa bonita na frente de todo mundo. Porque aquele guerreiro era um guerreiro diferenciado. Aquele guerreiro era um guerreiro diferenciado. Além disso, o rei anfitrião, ele separava um óleo especial em forma de mimo, digamos assim, para o seu convidado, o guerreiro. E ele ungia a cabeça do guerreiro com esse óleo perfumado. Era algo diferenciado, especial para ele, que não era dado a mais ninguém, a não ser outro honrado mais à frente. Em terceiro, Davi usa a ilustração de um cálice transbordante. Aquele rei servia o convidado abundantemente. Abundantemente. Isso nós podemos aplicar na nossa vida também, meu irmão. Deus está vendo as suas lutas. Deus está vendo a sua fidelidade para com Ele. Ele vai lhe honrar. A situação que você está passando, meu irmão, não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Ele vai lhe conduzir até o final. Seu triunfo você vai celebrar, meu irmão. Aqui não tem teologia da prosperidade, não. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Deus vai honrar todo aquele que luta. E vai abençoar todo aquele que passa pela tribulação fiel a Ele. Fiéis a Ele. Lutando ao lado dEle. Aqui, meu irmão, é aquele momento em que Deus olha para você e diz: caminhe mais um pouco. Aqui é aquele momento, meu irmão, que seu pastor olha para você e diz: seja um pouco mais forte, aguente mais um pouco, está chegando. Está chegando, meu irmão. Está chegando o momento de algo especial para você. Está chegando o momento de algo diferenciado para a sua vida, que eu preparei para você. Sabe as águas tranquilas que você espera? Vai chegar. Sabe o pasto verdinho que vai alimentar a sua alma? Vai chegar. Vai chegar. Ele vai honrar a sua luta, meu irmão. Ele vai honrar a lágrima que você derruba, que você verte à noite na sua cama. Com essa angústia que às vezes não passa. Você tem permanecido fiel, Ele vai lhe honrar. Ele vai fazer o melhor para a sua vida. Sabe por quê? Porque o pastor, quando ele serve o nosso cálice, ele sabe exatamente daquilo que a gente precisa. E ele vai dar abundantemente. Abundantemente. Nosso cálice vai transbordar. Ele vai honrar você, meu irmão. Ele está com você. Ele guiará você. Ele protegerá você. E Ele vai lhe honrar. Por último. As batalhas são duras, meus irmãos. São duras. Cada um de vocês, eu sei que vive batalhas muitas vezes terríveis que a gente nem imagina. Batalhas internas, batalhas externas, batalhas sociais. Né? Bom,
que você imaginar. Mas seja fiel. Continue do lado do seu pastor. E aí eu quero fazer um parênteses. Você sabe qual é o melhor lugar para uma ovelha? É do lado do seu pastor. Mas também é junto do rebanho. Não existe rebanho de uma ovelha. Ou o pastor é dono de todas as ovelhas, ou aquela ovelha é uma ovelha que se separou do rebanho. Meus irmãos, os irmãos, vocês podem olhar para o lado, sabe? O melhor lugar para você estar é na presença do Senhor e na presença do rebanho. Aí você na sua casa, meu irmão, eu não sei quais foram as decisões da sua vida que te levaram a te afastar de estar com o rebanho. Mas hoje, o cajado do pastor está erguido, dizendo: vem, meu filho, volte para perto dos seus irmãos. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Quinto e último. Além de estar presente, presença maravilhosa, fantástica, inigualável. Além de guiar o seu rebanho, além de proteger o seu rebanho e além de honrar o seu rebanho como o melhor, Ele nos abençoará eternamente. Sabe, tudo aquilo que foi descrito até agora, Deus vai fazer abundar por toda a eternidade. Versículo 6, último versículo do Salmo, diz o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. Bênçãos que começam aqui, no momento em que você se deixa conduzir pelo Supremo Pastor. Ele te abençoa, Ele te guia, Ele te protege, Ele te honra. Isso não vai ter fim enquanto você estiver do lado dele. E Ele promete isso por toda a eternidade, por toda a eternidade. É bênção sem medida, sacudida, recalcada e transbordante. Sabe? Vai passar o tempo. E quando chegar lá na frente, que você estiver no seu lugar de descanso, você vai se alegrar novamente. O salmista vai dizer sempre: o choro, a dor pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Quer vencer o medo, meu irmão? Confie no pastor das nossas almas. Confie. Aquele que lhe guarda não dorme. Amém? Eu queria orar com você nesse momento. Eu disse a vocês que seria uma mensagem breve, e eu cumpri o prometido. Tá? Cumpri o prometido. Meus irmãos, o bom pastor, ele cuida de mim e de você. Ele sabe exatamente como conduzir a minha e a sua vida da melhor forma possível. Ele esteve disposto a pagar um alto preço para comprar a minha e a sua vida, para que ele pudesse guiar, proteger, alimentar, fazê-las descansar. Daquele que nunca abandona o aprisco. Ele sempre está conosco. Nunca permita, meu irmão, que o medo faça você duvidar do poder daquele que lhe acompanha, do poder daquele que está com você. Quando o medo vier, bata no peito e diga: o Senhor é o meu pastor. Não sentirei falta de nada. Não terei medo. Não terei medo. Meu irmão, eu não sei como é a sua vida. Eu não sei. Eu converso com muito pouca gente aqui. Mas se o medo é algo que atrapalha você, e você sabe disso, se você quer abandonar essas posturas de medo que você tem tido, que tem impedido você de caminhar, de ir além, de enfrentar as situações que você precisa enfrentar, eu queria convidar você a botar a mãozinha no seu coração, para que a gente pudesse estar orando. Essa é a primeira oração que eu quero fazer. A segunda oração, meu irmão, é por você, ovelha, que sabe que é ovelha, mas que hoje sabe que está andando longe do rebanho, que sabe que não tem ouvido a voz do pastor. Hoje, mais uma vez eu te digo, o bom pastor, ele está com o seu cajado erguido, estendido para você apenas segurar e dizer: eu quero voltar.
Volte, meu irmão. Volte para Ele. A decisão de voltar para Ele lhe beneficia. Lhe beneficia. É a melhor decisão que você pode ter. E por último, eu queria orar por você, meu irmão, que nunca tomou a decisão de seguir a Jesus. Sabe, você ouve falar acerca de Jesus, ouve falar que Ele é Senhor de todas as coisas, você ouve falar que Ele verteu o seu sangue no Calvário pelo meio e pelo seu pecado, você entende todas essas coisas, mas você teve medo de se entregar até hoje. Você teve medo de se entregar até hoje. Eu quero orar por você. Sabe, entregue a sua vida a Ele. Você que está em casa, você aqui, esse é o seu momento com Deus. Esse é o seu momento com Deus. E esse momento vai ecoar pela eternidade. As promessas de bênçãos eternas é para além da nossa vida. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. E habitarei na casa do Senhor eternamente. Paulo vai dizer que quando o Supremo Pastor se manifestar, receberemos a imarcessível coroa de glória que ninguém pode tirar. Viveremos com Ele eternamente. Talvez, meu irmão, você que nunca entregou sua vida para Jesus, tenha se sentido desorientado na sua vida, não sabe que decisões tomar, entregue as suas decisões a Ele. Entregue essa possibilidade de consultar a Ele antes de tomar decisões. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida, meu irmão. Ele tem o melhor para você. Você pode procurar em qualquer pasto satisfação. Você pode procurar. Mas nada vai te saciar como o pasto verdinho que Ele está separando para você. Nada. Nada vai matar a sua sede de vida, se não for a água que Ele te levar, para a qual Ele vai te levar. Eu quero orar por você, meu irmão, que nunca fez uma aliança com Jesus. A aliança com Jesus é a aliança eterna. Uma vez que essa aliança é feita, ninguém desfaz. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Deus, por tudo, Pai, que ouvimos aqui, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou o meu coração. Obrigado, Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor que escolheu essa mensagem, o Senhor escolheu cada palavra dita aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar e colocar diante do Senhor todos aqueles, Senhor, que querem sair, Pai, da influência do medo em suas vidas, que querem andar, Pai, de modo diferente, Pai, sem influência dessa emoção, Pai, que muitas vezes norteia nossos passos. Em nome de Jesus, Pai, faz morrer isso no nosso coração, que possa viver em nosso coração a esperança e a confiança de um Todo-Poderoso. Vai melhorar, vai ser diferente. Queremos crer assim, Deus. Cura, Senhor, corações, Pai, aferidos por essa maldade, o medo. Cura, Senhor, aferidos. Cura, Senhor, corações, Pai, que se deixam dominar por isso. Nós somos livres. O Senhor nos fez livres. Queremos atravessar esse vale, Senhor, sabendo que a morte será apenas uma sombra. Apenas uma sombra. E nem o mal virá sobre nós. Pai, quero te entregar também, Senhor, a vida, Pai, de todos os irmãos que hoje, Pai, resolveram voltar para o rebanho. Que hoje resolveram refazer a sua aliança com o Deus eterno. Que hoje resolveram deixar mais uma vez que o Senhor conduza as suas vidas. Pai, que eles saibam que todo aquele que vai até o Senhor de modo nenhum deixa ou lança fora. Pai, também quero te entregar, Senhor, todos aqueles, Pai, que independente do local, aqui em casa, hoje resolveram fazer um pacto com Jesus, de entregar completamente a sua vida a Ele, de fazer parte de um rebanho separado, bem cuidado, protegido, vitorioso, esperançoso. Escreve, Senhor, o nome de cada um deles, Senhor, no livro da vida, que ninguém pode apagar. E que hoje, Senhor, possamos mais uma vez celebrar a festa no céu,
por cada um que fez do Senhor o Senhor das suas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, Deus. Que o Senhor hoje, Pai, esteja, Pai, alargando em nosso coração, Senhor, a confiança no Senhor. A confiança no seu amor que é eterno. A confiança na sua palavra que jamais volta vazia. A confiança nas suas promessas que nunca falham. Que o Senhor, Pai, possa nos abençoar e continuar nos abençoando para todo sempre. Cura, Senhor, as nossas feridas. Cura, Senhor, as nossas chagas, Senhor. Cura, Senhor. Tira, Senhor, arranca, Senhor, cada carrapichozinho que ficou grudado na lã de cada ovelha, Senhor, que andou fora do seu caminho. Tira, Senhor, traz, trata, faz algo novo, que possamos celebrar, Senhor, felizes como ovelhas que retornam ao aprisco e sabem que estão em casa. Assim te oramos, te agradecemos, no poderoso nome de Jesus.